Fala galera, mais um vídeo aqui no canal do MPV do Pergunte ao Professor. Eu sou o Jonas, aluno do 4º ano, e hoje eu estou aqui com mais um dos nossos professores aqui, mais um dos missionários que trabalham aqui na Palavra da Vida, o Gerson. Gerson é casado com a Natália, tem uma filhinha, a Sara, e no vídeo de hoje, a nossa questão que a gente vai falar é sobre chamado e vocação. Talvez você já se perguntou qual é o meu chamado, qual que é a minha vocação, como eu descubro, e a gente está numa escola missionária e tem tudo a ver com a gente. Então, Gerson, muito bom estar com você aqui, e a pergunta é essa, cara: o que é vocação, o que é chamado? Estamos aí, vamos tentar ajudar essa galera aí, tá com dificuldades e dúvidas sobre vocação, chamado. É algo simples, na verdade é mais simples do que a gente pensa. Muita gente faz teorias, doutrinas, estudos sobre isso, mas é algo muito simples. E nós temos alguns chamados, né? Mas respondendo a sua primeira pergunta, né, sobre chamado e vocação, né, é a mesma coisa pensando na Bíblia, né? Terminologias são usadas depois para ajudar a gente a entender a nossa vocação missionária, vocação profissional, mas biblicamente vocação e chamado é o mesmo significado, na verdade, né? Vocação e chamado são sinônimos, né? Mas na Bíblia nós vemos principalmente o chamado à santificação. Então eu já queria deixar nesse primeiro momento isso para vocês, que geralmente quando a Bíblia fala sobre o termo mesmo, vocação ou chamados, geralmente está falando sobre santificação ou chamados para Cristo, nesse sentido. Assim, eu posso falar por mim, né? Vim aqui, um dia eu percebi, né, o momento que eu queria vir para o seminário, estudar, para ser um missionário, para ser um pastor. Mas, e para você, como é que foi esse momento de compreensão? Quando é que foi? Beleza. Então, aí agora usando os termos de hoje, teve um momento que quando eu fui chamado por Deus, que eu entendi o que Deus queria de mim, e teve um momento que eu descobri minha vocação, né? Então, mas isso, igual eu falei, é mais para uma forma mais pedagógica para a gente entender esse diálogo que Deus faz com a gente, né? E esse diálogo sempre vem por meio da sua palavra, principalmente, mas também por meio do Espírito Santo e de lideranças eclesiásticas. O meu chamado missionário foi em 2000 não, eu tinha 12 anos. Eu ia falar 2012, né? 2012 foi o ano que eu vim pra cá. Eu tinha 12 anos e foi numa peça, um teatro do Grupo M, chama Terra Selvagem, a peça, o nome da peça, né? E eles relataram então aqueles missionários que morreram no Equador, do Jim Elliot, né? Famoso. E eu lembro que quando eu achei aquela peça, eles fizeram um apelo no final da peça, fui à frente, entendi naquele momento que eu ia viver para missões. Agora o mundo missionário, ele é gigantesco. Tem transcultural, tem tradução da Bíblia, tem mobilização, tem estudo, então é um mundo extenso. Mas eu entendi com 12 anos que Deus tinha colocado fortemente no meu coração, e principalmente a minha igreja viu isso em mim, de que eu seria dedicado então a missões. Em 2018, já como missionário aqui no Palavra da Vida, eu acho que foi quando eu, de fato, não sei nem se foi 18 ou 19, foi quando de fato eu entendi o que Deus queria de mim, que era qual a área dentro do mundo missionário que Deus queria que eu entrasse e estudasse e me dedicasse mais, que é a área da mobilização missionária, que é a ideia de falar com jovens, de convidar os jovens, gente, vamos viver para Cristo, vamos dedicar tudo a Ele, vamos em direção aos povos não alcançados. Então aí teve quase um gap aí de 10 anos, praticamente, entre o meu chamado e quando eu entendi mesmo o que Deus queria dentro do mundo missionário. Então hoje eu entendo essa minha vocação, que é falar com jovens sobre missões e motivá-los e incentivá-los ao campo missionário. E Gerson, para o cara que está assistindo o vídeo, para você para essa pessoa que está assistindo o vídeo agora, o que você falaria para ele que está pensando, né? Talvez já teve esse momento que você teve aí com 12 anos e está pensando como ela age, né? Quando ela tem essa percepção. Sim. Então, a partir do momento que ela é chamada, né? Isso. Então, igual eu disse, o mundo missionário ele é muito amplo e todo mundo tem o seu papel dentro do mundo missionário, independente da sua função, profissão, classe social, independente, né? Todo mundo tem seu papel dentro do campo missionário. O primeiro conselho que eu dou para quem se sente chamado é orar a Deus, realmente ver se isso vem de Deus. Porque assim, existem alguns tipos de chamados, né? Então, existem aqueles que são chamados para missões em geral. Eu acredito que esse chamado para missões em geral, ou seja, tanto orar por missões, ofertar por missões, ir a missões, isso vai englobar, ou deveria englobar, a igreja toda. Então, em certo sentido, toda a igreja tinha que se sentir chamada, porque a igreja foi chamada, né? E isso a gente vê em Atos, né? Os discípulos, a igreja, de forma indireta ou diretamente,
tem que contribuir, tem que estar dentro do mundo missionário. Mas há alguns dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade, que tem um desejo de se envolver talvez mais ou até integralmente, vivendo 100% nesse chamado, né? Levantando sustento, indo para uma agência missionária e tudo mais. É importante, então, nesse contexto, a oração e principalmente que você procure seu pastor e a liderança da sua igreja. O chamado missionário, e a gente vê isso lá em Paulo e Barnabé, em Atos 13, ele sempre é acompanhado, então, do chamado de Deus e do reconhecimento da igreja. Então, não existe algum jovem que diz assim, sou chamado por Deus, vou plantar uma igreja aqui, vou abrir uma igreja. Não é esse o processo. O processo sempre é Deus usando o Espírito Santo para convencer, para direcionar, para capacitar, e também Deus direcionando a igreja para sustentar você e reconhecer esse chamado que Deus colocou no seu coração. Então, o chamado, ele não é para dentro, ele não é individual, ele não é egoísta, ele, pelo contrário, o chamado, ele vem para você, mas ele é trazido à luz mesmo diante da igreja. Então, a gente pôde ver e ouvir um pouco sobre chamado, sobre vocação, e já muito obrigado por esse tempo, mas se você quiser saber mais, se você quer ouvir mais sobre chamado, sobre vocação, se você quer estudar sobre isso, o MPV está de portas abertas, a gente já tem falado isso aqui. E se você quiser também, siga nossas redes sociais, no Instagram, nos acompanhe. Logo mais a gente tem mais um vídeo, então compartilhe e é isso. Até mais e valeu!